Idealizar o mundo ideal, uma relação perfeita, um contexto adequado para o que você deseja viver é sempre perigoso. Não porque não possamos pensar aquilo que queremos, mas, claro, com um mundo de tantas variáveis, com as variações próprias e também dos outros, e no encontro de tudo isso, a receita muitas vezes não sai exatamente, ou talvez nunca sai exatamente como imaginamos. O problema é que, se não entendermos que essa variação e essa flexibilidade é necessária para que as coisas se concretizem, podemos ficar amarrados a ideias que nunca encontraremos vívidas no nosso dia a dia. E aí então recaímos sobre sempre uma incompletude que também não sai do zero. Quem sabe uma incompletude que pudesse ainda assim vivenciar coisas positivas, boas, gostosas, ou seja, perfeito não é bem que queria, mas dentro de uma imperfeição encontro possibilidades felizes. Mas não é risco. Se há imperfeição, eu não quero. Se não é como eu imaginei, nego, rejeito. E aí então não saímos da ausência da vida, da ausência da vivência. Esse é um lugar comum para quem deseja relações muito ideais, perfeitas e acaba ficando sem nada. E como que isso funciona? Que sistema é esse? Por que na complexidade humana ficar sem nada acaba sendo o resultado de quem procura tanto? Vamos entender essa ideia? E para isso a gente vai passar por esses pontos aqui. Primeiro, a idealização impermeável. Depois, o desperdício do que tem valor. E por último, a gente vai pensar sobre o recuo das defesas para ser feliz. Uma reflexão profunda, importante e para todos nós que, claro, queremos ser felizes também em nossas relações. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E quero sempre te convidar a se inscrever no canal, curtir o vídeo. Esse é um canal de reflexão humana, seja muito bem-vindo. Mas aqui também na descrição temos um link onde você pode conhecer minhas outras redes sociais e se interessar mais sobre o meu trabalho, tem também os meus livros para você conhecer. Bom, então vamos no nosso ponto de partida aqui. A idealização impermeável. Olha que interessante. Quando nós estamos falando da idealização, como estávamos introduzindo, nós estamos falando do ideal. Eu imagino, é uma ideia, eu imagino com cada traço, com cada fragmento. Ou ainda que seja sem tantos detalhes, mas que tenha algo muito específico e muito fixo que eu desejo. Então não é sobre, eu quero ser feliz, eu quero ter alguém de confiança, eu quero alguém que me respeite. Não, isso são valores, são legais. Mas quando a gente fala assim, não, eu quero uma pessoa que tenha comportamentos assim, e que de repente você pode até usar essa palavra geral, respeitosa, mas aí no final das contas, ser respeitoso significa um monte de detalhes e atitudes que só fazem sentido muitas vezes para você, ou que não cabem na realidade, ou que não cabem na instabilidade humana, ou que não cabem na divergência de dois humanos diferentes, né? Então, veja que a gente vai aprofundando as características e entendendo que quanto mais camadas abaixo, mais profundamente for a nossa especificidade de desejo, menos vamos achar isso. Porque, ok, respeito, eu quero respeito, legal. Há amplas formas de ser respeitoso, há amplas formas de visão sobre o respeito, há amplas formas de entender aonde o respeito está ou não está. Claro, nos lugares éticos, talvez quase universal, mas em algumas questões específicas pode ser uma questão de opinião, de intenção, de vontade, de consideração, de contexto. Sendo assim, o quanto que a especificidade mais profunda muitas vezes pode ser frustrante, porque não alcança. E muitas vezes também não se dá conta de que são especificidades tão rígidas, né? Tão bem contornadas, né? Ou seja, vivenciando experiências e se frustrando, vivenciando experiências e se decepcionando. E quando vai ver, está sempre desaprovando o outro, desaprovando a relação. E não se percebe que, na verdade, está sendo inflexível e construindo um mundo tão ideal, a qual talvez ninguém possa pertencer ao seu lado. Então, quando falamos da idealização impermeável, a impermeabilização quer dizer nada se penetra e nada sai. Quer dizer, não há troca. É do jeito que eu construí. Nada pode alterar, nada pode influenciar. É do jeito que está, sem mudar de fora para dentro e nem de dentro para fora. Então essa hipermeabilidade causa, claro, também um distanciamento, um isolamento de mundo real, o isolamento do parceiro, o isolamento até da sua relação com o mundo, constituindo então uma ideia que simplesmente espera que alguém se encaixe, que um outro se adeque, que tudo faça sentido a mim, mas
muitas vezes, ou como disse na introdução, nunca irá se encaixar tão perfeitamente, até porque não há outro eu, e Deus me livre que nos relacionássemos com outro de nós, porque não teria o propósito básico de nos desenvolvermos na vida e crescermos ao lado da diversidade. Vamos seguir para a gente aprofundar um pouco mais essa reflexão. Aqui, para completar a ideia do que passa, do que perdemos, do que fica desapercebido no meio dessas exigências, está aqui o desperdício do que tem valor. Então vamos lá. Um exemplo básico e muito contemporâneo são os aplicativos de relacionamento. E que lá alguns já têm filtros e filtros muito específicos. Quem sabe pode colocar profissão, altura, quer ter filhos, não quer ter filhos, tem uma graduação, não tem uma graduação. Tem um monte de especificidades, né, muito direcionadas para o que você procura. Ok, mas eu fico pensando, será que de repente você não selecionou que você quer encontrar pessoas que querem namorar? Mas aí de repente tem alguém que estava lá colocando assim, não sei ainda o que eu quero. E aí na hora de você selecionar, você excluiu alguém que de repente você adoraria ter conhecido e que de repente essa pessoa, ao te conhecer, desejasse um relacionamento, desejasse um namoro, quer dizer, as mutações da vida, né? Ou você falou que quer alguém que tenha estudado em tal lugar, ou que seja de tal lugar, ou que tenha tal característica. Será que você não é capaz de se apaixonar por uma pessoa diferente da sua ideia? Será que não tem algo que possa te surpreender? Será que você não possa ser surpreendido? Então veja, continua o processo de idealização, porque eu acabo filtrando para que o meu encontro seja apenas sobre aquilo que eu imaginei e não sobre aquilo que o mundo pode me oferecer. Quer dizer, será que eu tenho tanto conhecimento de mundo e de precisão de avaliação ao ponto de dizer, se for assim não vai me servir, se for assim não vai ser bom, se for assim não vai ser legal. A vastidão do mundo permite tantas surpresas que acaba sendo uma arrogância da nossa parte achar que determinaríamos tão bem, precisamente, essas avaliações. O que eu quero dizer com isso, só usando o exemplo dos aplicativos, é que há muitas coisas fantásticas, há muitas coisas lindas, muitas coisas muito gostosas que poderiam ser vividas e não são porque um fator ao qual você está obcecado por ter e alcançar está ali, ignorando todo o resto, né? Descartando todo o outro conteúdo. Isso fala talvez das suas faltas, né? Das suas inseguranças, da sua rigidez, mas vamos lá mais uma vez. Aquela pessoa é um todo, e aquele todo que também é mutável, se adapta, constrói, talvez não dê conta, e a gente está falando, quanto mais específico, ninguém vai dar conta, de um ponto tão preciso para você e tem outras coisas fantásticas sendo desperdiçadas, sendo ignoradas, sendo passadas. Sem contar também a sua capacidade de oferecer suas coisas boas, né? De poder também ter essa troca, de também dar oportunidade a si e ao outro de se conhecerem e se constituírem. Então, mais uma vez, tudo que é ideal, tudo que é imaginário, tudo que é específico e vai caindo nesse lugar muito rígido, ele faz uma excludente de todo o resto. E será que esse todo o resto também não tem coisas que, de repente, com mais flexibilidade, não seria, então, o relacionamento mais legal que poderíamos ter encontrado? Uma coisa muito boa, uma coisa muito saudável? É possível que sim. Então, quero entender que nas grandes relações que a gente fica admirado, as pessoas se sustentam, tem trocas afetivas saborosas, interessantes, nutritivas para a alma, digamos assim, ali não há exigências específicas tão precisas, porque senão elas não seriam permeáveis para que essas trocas pudessem acontecer e muito de tudo isso seria descartado, desaprovado, porque lá atrás uma coisinha não valeu, não quero, não vai. Então, a pluralidade e a permeabilidade da troca dessa pluralidade é o que garante a relação desses casais que você olha e fala que amor bonito, que gentileza legal, quero viver isso também. Não é sobre procurar um homem daquele ou uma mulher daquela, ou seja lá quem que for. É sobre procurar, na verdade, a capacidade de se constituir aberto e flexível para a troca humana. E por isso, nesse recuo das defesas que eu estava dizendo, eu trouxe o nosso último tópico para dizer assim, como abrimos a porta um pouco mais para descobrirmos essas belezas e vivenciarmos as belezas, né? Tá aqui, o recuo das defesas para ser feliz. Quer dizer, eu estou chamando de defesa essa super exigência, né? Esse super lugar de especificidade, de idealização, de perfeição da realização e da relação. Então, isso se defende porque é como se você dissesse, eu não consigo me relacionar com o diferente disso. Eu não consigo lidar, me adaptar ao diferente.
Eu consigo me relacionar só com o que eu já espero e aquilo que eu já me coloco pronto. Quer dizer, então, que, bom, o outro se adapta a você, mas você se adapta ao outro? Ou será que existe uma espera tão perfeita, né? De, eu esperava isso, pronto, nos encontramos e está perfeito. E assim fica por quanto tempo, né? Talvez nem por um dia. As pessoas mudam, as pessoas se transformam, os gostos vão, voltam, os humores, as fases de vida. Então, pera lá, vai fluir para algum lugar esse lugar de encaixe perfeito, né? De um encaixe quase concretual, né? No sentido concreto, de encaixou, não tem mudança, não tem maleabilidade, é duro mesmo, é rígido. Não, não rola. Por isso que recuar das defesas, isso pode ser um processo terapêutico, de entender o que te assusta, o que te faz ser rígido, o que te faz ser pouco flexível, o que dali te assusta tanto, te apavora, te ameaça que você fica fixado. Você não abre mão e coloca isso acima de tudo mesmo, descartando belezas outras que possam haver nas pessoas ou nas relações que você está construindo. Então, é preciso recuar um pouquinho dessas defesas, deixá-las mais maleáveis, curar talvez as ameaças que você sente, para então permitir então, que esse mundo plural do outro possa participar da minha vida e eu da vida do outro. E aí sim, constituir uma relação possível. Nossa conclusão é que, se não nos relacionarmos com o possível, nós não nos relacionamos com nada, porque fica no impossível. E qualquer idealização ou perfeição está sim no campo do impossível. Bom, galera, é um mundo complexo pensar sobre isso, mas fato é que, na nossa resposta final, alguém que pensa e espera algo que não existe vai continuar solteira, sozinha, não vai encontrar seus destinos. Claro, pode encontrar uma aventura aqui, uma aventura ali, quem sabe até uma relação que dure algum tempo. Quem sabe pode durar muitos anos, mas com qual qualidade, né? Com qual tolerância? Cheia de brigas, cheia de cobranças, cheia de exigências, sem a possibilidade de encontro saudável? Aí o tempo pouco importa, né? Se está longo ou se está curto. Que sofrimento, que ruim. Talvez até seria melhor se não durasse. Mas fato é, vai se relacionar? Vai, porque nas primeiras instâncias demonstramos menos, no sentido de vamos nos conhecer, vamos nos descobrir. Mas aí, quando acaba tendo necessidade de adaptação, de encontro, de construção em conjunto, tem essas rigidezes todas e aí acaba não fluindo e tudo se quebra. Por isso que muitas vezes quem idealiza tanto, sim, acaba sem ninguém, porque não vai encontrar o par, porque este par idealizado nunca e jamais poderá ser chamado de ser humano. Muito obrigado por confiar na minha reflexão até aqui, por participar de mais esse tema. Quero te convidar, como sempre, a se inscrever aqui no canal, a curtir o vídeo e comentar aqui a sua história. É sempre rico a troca que vocês têm nos conteúdos, nos comentários, porque parece que a gente aprende muito, né? Ouvindo outras histórias, compartilhando as nossas. Até vocês mesmos escrevem isso. Que legal ver outras pessoas com sensações, experiências diferentes e parecidas com as minhas. Então isso é muito bacana. E, como sempre, então, eu quero te desejar, como sempre desejei, que você seja feliz e dizer que estamos super no caminho certo. Um imenso beijo para todos. Tchau, tchau.